A história do Teatro Castro Alves tem início na década de 50. É um teatro que já tem a sua própria história. Mas para se falar em história no teatro na Bahia, não se pode deixar de citar dois grandes teatros que existiram em Salvador no século XIX. Né? Claro que a história da Bahia tem muito mais coisa, porque as primeiras expressões das artes cênicas no Brasil surgiu aqui na Bahia no século XVI. O primeiro teatro do Brasil foi inaugurado aqui na Bahia no início do século XVIII. Né? Mas não se pode falar em história do teatro na Bahia sem se citar esses dois grandes teatros que existiram no século XIX. Um deles é o Teatro São João, que, como esse teatro aqui, era de propriedade do Estado também. O Teatro São João, inaugurado em 13 de maio de 1812. Né? 1812. E o outro teatro era o teatro por iniciativa de particulares, de empresários, tendo à frente do grupo o engenheiro Francisco Ferraro. Esse outro teatro era o Politeama Baiano. O Teatro São João ficava situado na Praça Castro Alves, onde hoje está erguido o prédio, uma arquitetura pós-Segunda Guerra, né? O prédio do Palácio dos Esportes. Era ali o Teatro São João. E o Teatro Politeama Baiano, onde está hoje o Instituto Feminino, aqui no Politeama. Né? Bom, esses dois teatros, como eu falei, não se pode deixar de falar neles quando se fala em história de teatro na Bahia, porque, na verdade, eles foram os grandes ícones da cultura soteropolitana. Né? Eles movimentavam a vida cultural na cidade, como também a vida social girava em torno deles. Né? O São João, principalmente, porque o São João foi inaugurado em 1812, então, desde o início do primeiro decênio do século XIX, né, ele reinou absoluto. Né? Foi um grande produtor da vida cultural, todos os dois, mas o São João mais ainda, porque ele desde o início do século XIX. Na verdade, até Salvador, do século XX em Salvador, nós herdamos esses dois grandes casas de espetáculo ainda. Né? Em 1922, o Teatro São João, numa madrugada do mês de junho, não se tem uma data correta assim, sobre esse incêndio, que eu já encontrei várias datas. 26 de junho, 25 de junho, 28 de junho, então eu prefiro dizer, numa madrugada do mês de junho, o Teatro São João misteriosamente ardeu em chamas, pega fogo, nada restou do Teatro São João, né? Ele vira um monte de cinzas. Quando isso aconteceu, o Teatro Politeama Baiano, ele já vinha no processo para falir. Né? E em 1930, ele fecha suas portas definitivamente. Né? E então Salvador, com a perda desses dois teatros, mergulhou no ostracismo, no marasmo cultural muito grande. Nada mais acontecia na cidade. E vejam bem só vocês, em 1922, que estava acontecendo também em São Paulo, aquele eixo até de Rio de São Paulo, a Semana Moderna de 22, que deixou seu reflexo, seu rastro, por várias décadas, até hoje no nosso ambiente, nós estamos a Semana de 22. Né? Então, era uma época de efervescência cultural nos polos, nas grandes cidades. Né? E Salvador já era um polo considerável cultural também. Né? Em Salvador, Manaus, além de Rio e São Paulo, Salvador, Manaus, Minas, né? Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, as grandes cidades. Então, isso daí só fez com que Salvador se atrasasse, né, culturalmente, mesmo porque, em termo nacional no teatro, já tinha acontecido no início do século XX duas grandes crises. A primeira, em 1914 a 1918, a deflagração da Primeira Guerra Mundial, né, que veio ainda acompanhado com o surto da gripe espanhola, que matou muita gente. Fez com que no Brasil todos os teatros fechassem suas portas por esse longo período. Né? E antes da guerra, em 1908, teve também a chegada do cinema mudo, do cinematógrafo. Como toda a sociedade de todas as épocas, querem conhecer o que é novo, querem provar o que é novo. Né? Então, imediatamente nas grandes cidades, se inauguraram pequenas salas para a projeção da cena muda. Né? E as plateias do teatro se esvaziaram.
né? Até que eles encontraram logo, o povo de teatro, encontraram uma solução, colocaram reclames espalhados nas cidades, na frente do teatro, assim, assista a opereta tal, ao final assista Amor e Desejo, pelo preço que as saletas